Então a gente vai ler o trechinho da exploração. Não se conformou. Quando ele vai receber o pagamento, ele percebe que está errado. Fabiano não se conformou, devia haver engano. Ele era bruto, sim senhor. Via-se perfeitamente que era bruto, mas a mulher tinha miolo. Com certeza havia um erro no papel do branco. Não se descobriu o erro e Fabiano perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada, estava direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria? O padrão zangou-se, repeliu a insolência, achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda. Aí Fabiano baixou a pancada e amanheceu. Bem, não era preciso barulho não, se havia dito palavra à toa, pedia desculpa. Era bruto, não fora ensinado, atrevimento não tinha, conhecia o seu lugar, um cabra. Ia lá puxar questão com gente rica? Então, o que vai mostrar? Que ele se coloca na posição de animal. Ele fala assim, eu sei que eu sou um animal, eu sei que eu não tenho direito. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que ele sabe que ele tem direito, que o dinheiro era dele, ele fala, bom, eu sei que eu não posso fazer nada, eu sei o meu lugar, fica tranquilo, não vou falar mais nada, vou ficar quietinho. Então, de novo, essa questão dolorosa, né, dele estar certo, ele saber que está certo e ser obrigado a ficar ali sendo oprimido, né, essa opressão constante no romance. Soldado Amarelo, a gente não vai ler um trecho, tá? A gente vai apenas comentar o que aconteceu com esse trecho. O Soldado Amarelo é o mesmo que o prende aqui no capítulo da cadeia. E o Fabiano passa vários trechos do romance querendo se vingar. Ele fica rememorando aquele, ele não se conforma com ter sido preso, ainda mais injustamente. Ele passa o tempo inteiro querendo se vingar. Ele fala, um dia que eu encontrar com ele, eu vou pegar meu facão, não sei o quê. Sempre fazendo isso. Chega um dia que ele topa com o cara. O soldado tá lá pedindo ajuda pra ele pra encontrar o caminho. E quando ele vê, ele fala assim, agora, vou matar esse cara. E na hora de matar, né, com o facão lá, ele não tem coragem. Ele fala, poxa, não vou. E fica uma situação assim, ele acaba que o soldado se sente super fraco, então ele fica morrendo de medo, tremendo igual uma vara verde. Aí o que você vê? Primeiro, a questão do soldado, no fundo, não ser ninguém. Ele também é um ser fraco que ele, quando tem ali o poder, ele representa a instituição, ele se porta como alguém autoritário, mas não é um poder que é dele. Ele vai representar uma justiça que não é nada justa, e nessa representação ele incorpora, ele faz um abuso de algo que nem é dele, porque ele está ali só representando um poder que, enfim, é um poder do Estado. E o que vai acontecer? Nesse momento a gente vê a fraqueza dele e a gente vê de novo a impotência de Fabiano. A gente pode especular, Fabiano não fez nada porque no fundo ele é uma pessoa digna, ele é uma pessoa boa, né? Então ele é uma pessoa que não se corrompe. Ele mesmo quando tem a oportunidade de se vingar, de ser violento, ele no fundo não faz nada. Então você pode pensar na não corrupção de Fabiano. Ou você pode pensar na impotência, né? Fabiano, mesmo quando ele tem a chance, quando ele quer ter poder, quando ele pode fazer algo, ele não tem força, não é onipotência, né? Impotência. Ele não tem força para fazer nada. Então, você pode pensar e dar a interpretação que você preferir. Fabiano, ele se sente muito impotente, né? Ele fala, poxa, nem quando eu posso fazer alguma coisa, eu não faço. Mas, como eu disse, você pode pensar que, no fundo, ele não se corrompe, né? Ele poderia retribuir o mal e ele fala, não, eu não vou ser como essas pessoas, eu não quero ser, eu quero ser diferente. E depois, do mundo coberto de penas, você tem um momento em que a seca volta. A seca vai voltando e, com isso... as aves de arribação também, aí é um capítulo muito interessante, porque assim a Vitória faz uma espécie de metáfora, ela vai dizer que as aves são elas que querem matar os bois, que elas querem matar o gado, e Fabiano não entende, fala assim, como assim? Ela matar o gado, uma ave matar um gado, não tem sentido. E a metáfora ali da sede, né, quer dizer, se não tivesse gado, sobraria mais água, para que elas pudessem viver mais tempo. Então, o gado que ocupa água demais, e aí você tem toda uma questão de linguagem de novo que aparece ali, né? Uma fala dela assim que parece que não tem nada a ver, e Fabiano fica tentando pensar se tem algum sentido ali ou não, porque é sempre colocado que ela é um pouco mais, apesar de também ter muita da lacuna, de também ter sons guturais, dificuldade para falar, é sempre colocado que ela seria um pouco superior a ele em relação a isso. Então, ela sabe fazer contas, ela consegue falar um pouquinho mais do que ele. Então, aqui a gente tem a volta da seca. E por fim, no último capítulo, o que a gente tem é a seca completamente retornada. A seca volta e eles não sabem o que fazer. Eles estão endividados, voltam a passar necessidades e eles resolvem fugir. Então eles falam assim, nossa, vou fugir, vou desaparecer, não vale a pena eu ficar aqui. Vou ficar aqui com esse moço que fica aí me explorando. Não, então eu nunca vou conseguir pagar essa dívida também para ficar passando fome, morrendo de sede. Vou embora daqui. Então ele junta as coisinhas, junta as trouxinhas, pega o filho, pega a esposa e saem e começam um novo caminho, uma nova fuga. E daí o que a gente tem, se você perceber, é o mesmo que o início. Olha que coisa! O livro começa com a fuga da seca e o livro termina com a fuga da seca. Por isso, muitas pessoas vão dizer que há uma espécie de circularidade no romance. Então, é um romance circular. Aí tem várias leituras para essa circularidade. A primeira delas é que a vida é um eterno retorno, né? A vida é cíclica, então sempre as situações vão estar se repetindo. Então, é um mito, né? O mito do eterno retorno, que você acredita que na vida tudo se repete o tempo inteiro, então é como se a gente sempre passasse pelas mesmas situações, certo?
Mas também tem a leitura de que, na verdade, o que acontece ali é que você tem pessoas que não saem do lugar. Então, pessoas paralisadas. Pessoas que, por mais que andem, por mais que se desloquem, paralisação. Só paralisação tá bom, né? Pessoas que, por mais que se desloquem, pessoas que, por mais que andem, não conseguem sair do lugar. Então, quer dizer, eles começam o livro andando, caminhando quilômetros, eles terminam o livro caminhando quilômetros, mas a verdade é que eles nunca chegam a lugar nenhum. Eles estão sempre empacados, eles estão sempre ali, opressivos, sendo oprimidos, né, não opressivos, oprimidos. E uma curiosidade, né, interessante de observar é que sempre eles começam essa fuga com um ente a menos. Então, no primeiro eles começam ali com o papagaio, que eles precisam matar para comer. Depois eles passam esse quase um ano, né? Na narrativa fala se passou cerca de um ano, é a única, uma das poucas referências temporais que existe. E daí o que acontece? Você tem nessa próxima fuga já a perda da baleia. Então, se primeiro eles matam o papagaio para comer, depois eles matam a baleia para evitar o sofrimento, e a gente não sabe, né, se vai ter uma próxima morte, porque o livro acaba, e fica essa ideia aí desse livro cíclico, tá bom? Então esse é o enredo, um pouquinho de cada capítulo para vocês, né? Lembrando que a gente tem aí a vida de cada um deles sendo falada, e também algumas situações específicas que vão mostrar essas críticas, essas opressões, e agora a gente vai falar rapidamente da estrutura do romance para ficar bem certinho.